ZYA 246. TV A Crítica. A Crítica na TV. Oferecimento Uniodonto Manaus, o melhor para o seu sorriso. Pool Elétrica, lâmpada LED, 8,50. Venha comprovar. Promoção é na Pool Elétrica. Livraria Lira, há 38 anos, investindo na educação. Solarium, Rua Barão de Indaiá, Estrada de Flores. No DB tem sempre novidades e economia para você. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Princípio de incêndio deixa adolescente com queimaduras no corpo no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Empresário investigado em esquema de fraude em licitações na Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro se entrega à justiça. Uma pessoa continuou foragida. Preso o homem que aplicava golpes com serviços de cerimonial e formatura em várias faculdades de Manaus. Trabalhadores da Petrobras param as atividades e o fornecimento de combustível pode ser prejudicado. E ainda, direto do Rio de Janeiro, os últimos destaques das Olimpíadas. É agora no A Crítica na TV. Boa noite. Um dos foragidos da Operação Zagaia, o empresário Renan Júnior, se apresentou hoje na sede do Ministério Público Estadual. A prisão faz parte da investigação de um esquema de fraude em licitações na Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Só esses dois carros apreendidos na casa dos empresários envolvidos no esquema fraudulento custam quase R$1 milhão. Essa picape, os 3 caminhões e as 2 vans pertenciam às empresas investigadas pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Segundo as investigações, são veículos comprados com os mais de 17 milhões desviados das 8 licitações fraudulentas feitas pela Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro e que foram investigadas pelo Ministério Público. Eles simulavam alguns processos licitatórios que não ocorriam, mas os pagamentos eram efetivados. Em momento algum isso houve até mesmo a entrega dos materiais licitados. Então isso aí nós temos provas cabais desse modo de burlar a lei de licitações e a própria administração municipal, com a conivência dos administradores. Dos 4 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, apenas 2 foram cumpridos. Nesta segunda, um terceiro empresário, Renan Júnior, se apresentou na sede do Ministério Público. Os advogados de outro foragido, o empresário Fábio Calil, também procuraram os procuradores do GAECO para negociar sua apresentação. Esses foram os 2 últimos que ainda estavam foragidos. O Renan já foi encaminhado ao IML para fazer o exame de corpo de delito e o Calil, tão logo se apresente, também será encaminhado e teremos então a oportunidade de tomar o depoimento deles. A Operação Zagaia, deflagrada na última sexta-feira, foi um desdobramento da Operação Timbó, que em maio prendeu o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, além de parentes e secretários municipais. A organização criminosa passou 3 anos desviando recursos do município, mas o esquema foi descoberto pelo Ministério Público Estadual. O empresário Fábio Calil continua foragido. Havia expectativa dele se apresentar com os advogados ao Ministério Público ainda hoje, mas isso não aconteceu. E um princípio de incêndio por volta das 4 horas da tarde atingiu o Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, no Alvorada. Um adolescente de 17 anos teve queimaduras graves. Quem traz mais informações é a repórter Amanda Morim. Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio ocorreu por volta das 4 horas da tarde em uma das celas no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Um adolescente de 17 anos que estava na cela teve queimaduras de alto grau. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A nossa equipe tentou conversar com o diretor do centro, que não quis se pronunciar sobre o assunto. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas a polícia vai investigar o caso. Amanda Morim, para o A Crítica na TV. Em nota, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania informou que o adolescente teve 60% do corpo queimado
e passou por cirurgia no Hospital 28 de Agosto. O estado de saúde dele não foi informado. Moradores do Parque das Nações, na Zona Norte, protestaram nesse fim de semana contra a quantidade de assaltos no bairro, principalmente nas igrejas. Eles dizem que o alvo principal dos bandidos são os instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos dos templos. Este homem foi preso no bairro da União em uma blitz com vários tabletes de pasta base de cocaína. Ele estava em um táxi e, de acordo com a polícia, levava a droga para a zona oeste da cidade. Trabalhadores de duas empresas que fazem serviço terceirizado de limpeza pública para a prefeitura fizeram uma manifestação na Avenida Torquato Tapajós. Eles reivindicam reajuste salarial e nos valores das cestas básicas e do ticket alimentação. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Limpeza Pública para saber se a paralisação vai prejudicar os serviços na cidade, mas não tivemos resposta. Os trabalhadores da Petrobras de 9 estados brasileiros pararam as atividades em protesto contra o que eles consideram uma possível ameaça de privatização da maior estatal brasileira. Aqui no Amazonas, a previsão é que a paralisação dure toda a semana, o que pode prejudicar o fornecimento de combustível. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, apenas 30% dos funcionários da Petrobras, distribuidora do Amazonas e da refinaria de Manaus, estão trabalhando. Eles aderiram à convocação nacional da categoria contra o que eles consideram privatização da Petrobras. Para o presidente da força sindical no estado, isso pode prejudicar muitos trabalhadores. Eles estão alegando que precisam vender uma companhia como a Petrobras Distribuidora para amenizar os rombos que foi criado na Petrobras. E os trabalhadores, caso se concretize essa privatização, que nós acreditamos que não vai acontecer, são os primeiros a ser prejudicados. William está preocupado, trabalha 2 anos na empresa e diz que jamais imaginou que a estatal pudesse chegar a esse ponto. A grande perda nessa história toda é o bem que a Petrobras está se desfazendo, que é essa empresa. A gente sabe da importância dessa empresa, lógico que todos estão temerosos com os seus trabalhos, os seus empregos, mas o grande impacto que perder uma empresa dessa e entregar nas mãos de terceiro geraria para a nossa nação seria realmente irreparável. A intenção é manter a paralisação durante toda a semana e isso deve afetar o fornecimento de combustível para o aeroporto Eduardo Gomes e usinas de energia que abastecem a cidade. Esperamos que a gente resolva isso e a gente não tenha que prejudicar todo o povo. Se não for, aí sim, a decisão com certeza será de deixar de forma lenta esse fornecimento. A Petrobras Distribuidora informou que já tomou as providências necessárias para garantir o suprimento de combustíveis com segurança, tanto para a rede de atendimento quanto para os outros clientes. A polícia prendeu um empresário acusado de dar golpes em formandos de pelo menos 7 faculdades particulares de Manaus. Os prejuízos estão calculados em R$300 mil. Paulo César da Silva Pinheiro foi preso na sexta-feira. O empresário oferecia serviços de formatura e cerimonial há mais ou menos 2 anos. O problema é que de alguns meses para cá, ele começou a enganar os formandos. Ele fazia o papel de cerimonialista, contratava outros prestadores de serviço, como espaço para culto, espaço para evento, como flores. E esses tipos de serviço ele não contactava com os prestadores. Nós constatamos que o espaço não era reservado, ele não entrava em contato com os fornecedores, ele emitia o boleto, recebia o valor correspondente parcelado de cada aluno e os alunos acabavam que quando começaram a cobrar, ele resolveu fechar a empresa e agir de maneira obscura. Somente ele trocava constantemente de endereço e de número, dificultando que os alunos o encontrassem e dificultando que a polícia também encontrasse. E depois de 4 meses nós conseguimos êxito quando ele estava fazendo contato com uma nova comissão de formatura. O estelionatário estava sendo investigado desde março. Ele teria enganado pelo menos 7 comissões de formatura de diferentes faculdades aqui da capital, causando um prejuízo para as vítimas de aproximadamente R$300 mil.
Formandos como Daiane e Vanessa, que se formaram em enfermagem numa faculdade particular que fica no centro da cidade. O sonho do baile de formatura, que deveria acontecer em março, se tornou um pesadelo. A gente não tinha mais contato com ele, ele chegou a bloquear a gente no WhatsApp, então ele mudava muito de contato, mudava muito de endereço, então a gente começou a desconfiar e depois ficou difícil de localizá-lo. Todo sonho de uma pessoa que vai cursar uma universidade é a sua formatura, é o seu álbum e a sua recordação. E infelizmente nós confiamos na pessoa errada, né? E ele acabou vindo a destruir os sonhos de muitas, não só o meu, mas de várias amigas minhas também. Paulo César foi indiciado pelo crime de estelionato e vai ficar à disposição da Justiça na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia acredita que mais pessoas tenham caído no golpe do empresário e, por isso, as investigações continuam. Ele, no primeiro momento, prestava serviço para empresas do ramo. Quando ele adquiriu conhecimento, ele abriu uma empresa chamada Tô na Formatura, por isso é importante dar publicidade ao ato, para que novas vítimas surjam, já que nós apuramos, né, através da equipe da investigação da Seccional Sul, 7 comissões de formatura. O julgamento do processo de cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira foi adiado novamente. O juiz Felipe Turi, que tinha pedido vista no início do mês, não concluiu o voto e a sessão foi adiada para o dia 24 de agosto. A repórter Samira Benoliel tem mais informações. Não foi na tarde desta segunda-feira que o processo de cassação do mandato de José Mello e vice Henrique Oliveira por abuso de poder político e econômico foi finalizado. O julgamento até estava na pauta de votação do Tribunal Regional Eleitoral, mas o juiz Felipe Turi, que pediu vista na última sessão, disse que ainda está concluindo o voto, deve fazer uma revisão e só na próxima quarta-feira poderia proferir o parecer para a Corte Eleitoral. Mas como o presidente do TRE, Iedo Simões, estará ausente por motivo de viagem, o julgamento deve ser retomado só na próxima semana, dia 24 de agosto. Como é um processo complexo, já vários votos vista, o próprio relator já fez a defesa do seu próprio voto por mais de uma vez, então nós sabíamos dessa complexidade e não houve nenhuma surpresa. E vamos aguardar. Por enquanto, 3 juízes se mantêm a favor da cassação contra 2. E a acusação já trabalha com a hipótese de um empate. Eles têm o direito de analisar o processo individualmente e, feita essa análise, em caso de empate, o presidente também vai ter que votar. Eu espero que o empate não se concretize, e imagino que a defesa espere que o empate se concretize, mas o que a gente precisa de fato é que esse processo seja julgado. Samira Benoliel para a Crítica na TV. A seguir, cresce o registro de violência doméstica em Manaus. Foram mais de 5.000 casos só nos primeiros 6 meses do ano. E ainda, agentes de endemia começam a mapear as ruas da cidade atrás de focos do mosquito da dengue. A principal dificuldade é conseguir permissão para entrar na casa de algumas pessoas. Eu volto já já.